Bem-vindo, minha irmã, bem-vinda, minha irmã, a mais um encontro da nossa série, da nossa sequência Respostas e Aclamações. Lembrando que esta série tem por objetivo ajudar a refletir sobre as partes da missa e, ao refletir, participar de uma forma mais ativa, mais consciente, mais proveitosa da celebração da Eucaristia. Eu quero agradecer as muitas mensagens que eu tenho recebido de vocês que estão acompanhando esta série e aproveitando também estas observações que vocês estão fazendo hoje, eu quero fazer uma espécie de anexo ao encontro 10, porque muita gente pediu para que a gente explicasse melhor a estrutura, a formação da estrutura da liturgia da palavra da missa. Nós já temos falado sobre isso, mas as pessoas querem uma explicação um pouco mais detalhada. É o que vou fazer agora. Então, para você que está fazendo a sequência dos encontros, este encontro é como se fosse um anexo ao 10º encontro, porque é a partir daquele encontro que nós vamos continuar a explicação. Lembram-se que nós falamos que até o Concílio Vaticano II, as leituras, a liturgia da palavra era igual a no sim e outro também. Quando então aconteceu a reforma proposta pelo Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II partiu de dois princípios, de duas motivações. A primeira, oferecer ao povo cristão um acesso mais amplo a textos bíblicos, contato mais amplo às Sagradas Escrituras. E este contato, esta dinâmica, fosse elaborada a partir do diálogo entre Deus e nós, a comunidade. Então, esses dois princípios, estas duas motivações, que inspiraram a reforma da liturgia da palavra das missas dominicais, das missas de domingo. Então, a comissão que formou-se elaborou o seguinte esquema: num espaço, num ciclo de 3 anos, oferecer ao povo de Deus que frequenta a missa aos domingos, num ciclo de 3 anos, um acesso mais amplo aos principais trechos da Sagrada Escritura. O ponto de partida, evidentemente, foi o calendário litúrgico. Nós sabemos que no calendário litúrgico são 4 os tempos principais. Nós temos o Advento e o Natal, nós temos a Quaresma e nós temos a Páscoa. São esses chamados 3 tempos fortes. E depois nós temos o tempo dos domingos comuns. Então, na elaboração da nova liturgia da palavra, evidentemente, para os tempos fortes, a liturgia cuida de oferecer leituras que se enquadram, que ajudam a viver a mística destes tempos fortes. A catequese, a elaboração mais didática, ficou reservada para os domingos do tempo comum. São 33 domingos do tempo comum. Então, neste sentido, a comissão dividiu, como disse, em 3 anos, as Escrituras, os Evangelhos, para esses tempos comuns. O ano A, dedicado ao Evangelho de Mateus, o ano B
ao Evangelho de Marcos, o ano C ao Evangelho de Lucas, e você está lembrado também, aquilo que nós falamos, que o Evangelho de João ficou restrito aos tempos da Quaresma e da Páscoa nos 3 ciclos. Então, este foi o ponto de partida. Cada evangelho, como são 33 domingos do tempo comum, cada evangelho foi dividido em 33 pequenos trechos. O tempo comum é uma catequese ao longo do ano sobre a vivência cristã, inspirada, evidentemente, nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus. Então, olha, cada evangelho foi dividido em 33 pequenos trechos. Para cada um destes trechos, foi escolhido um texto do Antigo Testamento, correspondente àquele texto do Evangelho, como se fosse uma preparação à leitura do Evangelho, como se fosse um aquecimento, um reforço à leitura do Evangelho. Então, primeiro o texto do Evangelho. Para este texto do Evangelho, um texto correspondente ou preparatório do Antigo Testamento, e para esta leitura do Antigo Testamento, um salmo responsorial também correspondente. E aqui a dinâmica da liturgia da palavra. Nós não falamos que a liturgia da palavra seguia a dinâmica do diálogo? Pois bem, na primeira leitura, Deus fala conosco. Nós respondemos a esta leitura através do salmo responsorial. E você está lembrado que esse salmo na missa recebe a definição de salmo responsorial porque ele é, primeiramente, uma resposta à palavra de Deus. Depois, porque ele é realizado em forma também de diálogo, né? Estrofe e resposta, estrofe e responso. Mas o importante é que este salmo está intimamente ligado à leitura, é a nossa resposta em forma de oração de salmo para a leitura proposta. E assim, então, nós temos o primeiro esquema. O texto do Evangelho, a este texto do Evangelho é escolhida uma leitura apropriada do Antigo Testamento como preparação, como aquecimento à escuta do Evangelho. A esta leitura, nós temos o salmo responsorial como nossa resposta à palavra de Deus. Veja, de um lado, que construção bonita. De outro lado, que trabalho que esta comissão teve para proporcionar uma sequência lógica de mensagens. Por isso que a gente sempre diz, quando a gente quebra esta sequência, ou troca a leitura, ou troca o salmo, nós quebramos a harmonia do mosaico. Para a segunda leitura, aquela comissão decidiu, durante os domingos do ano, oferecer trechos selecionados e contínuos de uma das cartas dos apóstolos do Novo Testamento. Então, se você pegar, por exemplo, a sequência dos domingos comuns, você vai ver que tem uma carta e são, durante vários domingos, desta carta são selecionados trechos.
sempre com este objetivo. Ao longo de 3 anos, propõe-se acesso ao maior número de textos bíblicos. Quem frequenta regularmente a missa durante 3 anos tem esta possibilidade. Então, forma-se o esquema. A mesma mensagem está presente na primeira leitura, no Salmo responsorial, no Evangelho. A segunda leitura segue uma dinâmica própria. Então, vamos agora recapitular. Ao participar da missa dominical, porque este esquema se adequa à missa dominical, cada católico, num ciclo de 3 anos, tem acesso aos principais trechos da Bíblia. A gente sempre continua convidando você a interagir conosco, com observações, sugestões, perguntas, curiosidades que a gente vai atendendo à medida que os nossos encontros vão se evoluindo. Fiquem com Deus, até o próximo encontro.